Salve enxadristas, tudo bem? Vamos dar continuação aos nossos estudos sobre estruturas de peões. Vamos voltar a atualizar a nossa playlist e já trago para vocês aqui uma nova estrutura, a famosa estrutura do porco-espinho. Vamos ver aqui qual é essa estrutura e os planos por trás dela. Temos aqui as brancas com um peão em E4, um peão em C4, um peão em B2 e A2, F2, G2 e H2. E as pretas com peão em B6, A6, D6, E6, F7, G7 e H7. O que caracteriza a posição, estrutura ou formação do porco-espinho? A presença dos peões em A6, B6, D6 e E6. Notem que estes peões podem retirar das brancas casas importantes como A5, B5, C5, D5, E5 e F5 na posição. Teremos aqui planos para as brancas e planos para as pretas. As brancas vão tentar, bem como as pretas, ruptura na ala da dama. Então teremos aqui possibilidade de ruptura para as brancas, por exemplo, com o movimento B4 seguido de C5, ou B4 seguido de B5 nesta posição, e também podemos ter aqui A4 nesta mesma posição, seguido de A5, tentando rupturas na ala da dama. As brancas também podem, nesta posição, procurar pressionar o peão de D6 das negras nessa posição, com o objetivo de, obviamente, tentar ganhá-lo. Mas é um plano que, dos todos que acabei de mostrar a vocês, não é o mais simples, pois geralmente as pretas terão peças aqui defendendo este ponto. Quanto às pretas, elas também terão planos nessa posição de ruptura. Teremos aqui para as pretas a possibilidade de ruptura via B5 e a possibilidade de ruptura via D5, muito jogada nesta posição pelas pretas, das rupturas a mais procurada, que é a mais agressiva, pois abrem linhas de ataque para as peças pretas, como vocês verão. Vocês vão ter que perceber, observar, dar bastante atenção como as brancas posicionam suas peças neste tipo de estrutura e como as pretas também posicionam suas peças para lutar contra as brancas. Além dos planos com B5 e D5 por parte das pretas, essas duas rupturas, existe uma outra possibilidade aqui que talvez vocês não conheçam, que é a ideia de jogar com, por exemplo, o rei na casa H8, seguirmos com a torre G8 e jogarmos com a ideia de simplesmente G5, G4, seguido de H5 e H4 nesta posição. Por incrível que pareça, este tipo de plano é jogado, mas principalmente com um plano, que fique claro para todos, G5, G4 nesta posição, com rei H8 e torre em G8. Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo de partida. As partidas neste momento, na nossa primeira parte, sim, esta aula vai estar dividida em dois vídeos. Na nossa primeira parte, vamos analisar posição ou plano favorável às brancas. Vamos ver a partida. Esta partida foi jogada no ano de 2012 pela Bundesliga. Partida entre dois fortes jogadores. Temos Roland Puschers contra Gyula Isaac. Vamos ver aqui como Roland conseguiu vencer esta posição seguindo o plano de ruptura por C5. Vamos ver a partida. Temos E4, C5, cavalo F3, E6, D4, CD4, cavalo captura D4, A6. Começamos aqui com uma Paulsen. C4, temos aqui o famoso centro de Marox. Temos cavalo F6, cavalo C3, dama C7, A3, o que não permite a chegada do bispo a B4 nesta posição, pressionando o cavalo de C3, que é o defensor do peão de E4, atacado pelo cavalo de F6. Temos B6, bispo em E3, bispo em B7 com pressão em E4, F3, D6, bispo em E2, bispo em E7, torre em C1, roque pequeno e cavalo de B em D7. Geralmente vamos encontrar exatamente esta posição, a famosa posição de porco-espinho. Observem a ação dos bispos e dos cavalos nesta posição. Vamos voltar aqui rapidamente o cavalo de B7, de D7, perdão, a B8 e vamos jogá-lo na casa C6. Temos aqui um plano típico para as brancas, onde as brancas já conseguem certa vantagem na posição baseado neste movimento do cavalo em C6. Procure entender esta ideia a partir dessa posição, pois ela pode surgir em outras defesas, como por exemplo, dragão acelerado, em variações de peão de dama,
o movimento após cavalo C6, cavalo em D5. Um movimento bastante interessante e forte na posição. Aqui temos possibilidades como cavalo captura D5, captura D5 e temos aqui dama D8. Por exemplo, na tentativa de dama D8, notem que após dama D8 teríamos cavalo captura C6, bispo captura C6 e a possibilidade de jogarmos com bispo capturando B6 ou cavalo capturando peão de B6, ou seja, ganhando um peão nesta posição. Se nesta posição as pretas tentam captura D5, teríamos aqui C captura D5, vocês conseguem perceber a forte pressão da torre via coluna C sobre o cavalo e a dama, tendo o auxílio do cavalo que está em D4, ou seja, uma posição bastante vantajosa para as brancas. E notem também que se tentássemos aqui cavalo D5, cavalo captura F6, a ideia de CD5 continuaria também muito forte nessa posição favorável às brancas. Justamente devido a esta possibilidade na posição, as pretas lançam o seu cavalo em D7. E notem que agora cavalo D5 não terá o mesmo peso. Vamos seguir com a partida. Temos B4 sendo jogado pelas brancas, que vão buscar aqui a ruptura via C5. As pretas seguem com os planos naturais da posição nessa batalha entre essas duas estruturas. Temos torre C8, rei H1. Este lance rei H1 ele é sempre jogado para permitir que o bispo de E3 chegue até a casa G1 nesta posição, protegendo H2, e vocês verão por quê. Temos aqui torre E8, também um lance muito interessante jogado pelas pretas, já que elas jogam aqui nesta posição, tendo a possibilidade, a ruptura D5. E notem que a torre de E8 indiretamente pressiona o bispo que está em E3 na posição. Temos aqui dama em D2, dama em B8, um plano também muito típico, onde as pretas tentam levar a sua dama à casa A8, o bispo vai a D8, o bispo de casas pretas, depois vai a C7, em muitas posições com a dama em B8 pressionando H2, e em muitos casos levamos a dama A8, como eu acabei de falar, para auxiliar o avanço do peão D5 também na posição. Temos aqui torre de FD1, importante este posicionamento das torres das brancas. As brancas geralmente colocam suas torres em C1 e D1, pois se preparam para a luta contra o avanço do peão de D5 nesta posição. Temos aqui cavalo em E5, atacando obviamente o peão de C4. As brancas jogam um cavalo A4, um lance útil que vai auxiliar o avanço do peão de C4 até C5 no momento oportuno, é claro. As pretas também no momento oportuno pretendem jogar D5 na posição. Temos aqui bispo A8. Obviamente, observem que cavalo A4 também está atacando o peão de B6. E aqui, Jula tenta simplesmente, com bispo A8, proteger o seu peão de B6. Neste momento, vamos ter aqui o movimento bispo F1, preparatório por parte das brancas dentro da posição. Cavalo em D7, porte das pretas, protegendo o ponto B6 e também, ao mesmo tempo, C5. Torre em C2. Este movimento torre em C2 guarda uma ideia muito interessante. Levar a torre de D1 até B1, o que vai ajudar bastante no avanço do peão de C5, pressionando a dama, que vai estar lá em B8. Temos aqui bispo em D8, com o intuito de jogar bispo em C7. E notem que agora aqui dama e bispo indiretamente estão atacando o ponto H2 das brancas. Ou seja, com a preparação de D5, esta diagonal B8, H2 estará aberta. As brancas jogam bispo em G1, temos bispo em C7, preparatório, torre em B1, e nesta posição, o jogador de pretas respondeu com bispo em B7. Após bispo em B7, Roland tomou vantagem da situação e aproveitou este movimento para executar a ruptura esperada C5 na posição. Após este movimento, a posição das pretas será bastante difícil. Temos aqui B5. Obviamente, fica bastante claro para a gente que com a torre em B1, a abertura B toma C5, B toma C5 por parte das pretas será desvantajosa, principalmente pela presença da torre que está em C2 e chegando a B2, pressionando com a torre de B1 o bispo que está em B7. Exemplo, se tivéssemos aqui a sequência D toma C5, B toma C5, B toma C5, por exemplo. Temos aqui o cavalo de D4 atacado, mas poderíamos jogar cavalo captura E6, por exemplo, torre captura E6 e torre de C, B2, com queda de material por parte também das pretas e as brancas dominando aqui a coluna B. Obviamente,
O jogador de pretas não queria este tipo de situação e após C5, ele respondeu com B5 na posição. As brancas dão recuo o cavalo, que está em A4 e atacado pelo peão de B5, e respondem com C6, um lance muito forte. As pretas seguem com B captura 4, temos C captura D7, cavalo captura D7 e cavalo em C6. Excelente movimento que dará às brancas aqui pelo menos par de bispos e controle da coluna C. E se as pretas tentassem não capturar o cavalo de C6 e jogassem, por exemplo, dama 8, teríamos como resposta cavalo em A7, pressionando a torre que está em C8. E notem que a torre não poderia se deslocar da casa C8, já que ela protege o bispo de C7, que está atacado pela torre que está em C2 das brancas. Então, após cavalo C6, temos bispo captura C6, torre captura C6, e notem a pressão das brancas nesta posição, principalmente também sobre o peão de A6 das pretas. As brancas já têm grande vantagem. Nesta posição, as pretas jogaram dama em B7. Notem que o peão de A6 já pode cair, mas aqui Roland, o grande mestre, jogou com torre de B1, mantendo a pressão na coluna C, e aqui as pretas tomaram a decisão de jogar o lance cavalo em C5. Notem que após este movimento, as brancas conseguem ganho material com o movimento torre captura C7, temos torre capturando C7, B captura C5, D captura C5, e após bispo C4, as brancas possuem aqui claramente vantagem decisiva. Além da peça a mais, par de bispos com grande ação, as pretas têm problema na estrutura de peões, principalmente nos peões de A4 e A6 nesta posição, o que deu vitória após 57 lances para o grande mestre internacional Roland Puchers, que acabou vencendo e muito bem esta partida. E deu um grande exemplo, bastante instrutivo essa partida, e nós conseguimos perceber um dos planos, que é a ruptura via C5. Espero que vocês tenham entendido os planos por trás da estrutura das brancas com a estrutura de Maroczy e a estrutura das pretas com o porco-espinho. Espero que vocês tenham gostado da análise. Espero contar com os likes de vocês para dar aquele apoio ao nosso canal. Também com seus comentários, vou responder a todos eles e retornarei com a nossa parte 2, trazendo agora a visão das pretas, ou seja, uma vitória das pretas, jogando com a posição de porco-espinho. Valeu, até o próximo vídeo.